Olá, sextano, tudo bem, queridos? Então, vamos lá para a aula de hoje, né? Mais uma aula online aí. E nós temos a aula do capítulo 6, Povos da Antiga América Espanhola, da apostila 2, que vocês receberam aí na semana passada. Além da videoaula, que eu estou postando para vocês, eu também vou colocar esses slides no site da Ultramax, tá? Então, esses slides com um resuminho aí do capítulo, como eu costumo passar na lousa, vai estar disponível para vocês aí também no site da Ultramax, tá bom? Bom, vamos começar pela mais antiga civilização do continente americano, que é a civilização Caral. Mas antes dos Caral se organizar, né, que foi no ano 3000 a.C. que eles se organizam, nós temos os primeiros seres humanos que chegam na região, que chegam no Peru aproximadamente 12 mil anos, né, atrás, e eles viviam de caça, coleta e pesca. Por volta do ano 6000, esses povos se sedentarizam, e no ano 3000, mais ou menos, que eles vão formar aí a civilização Caral, que esses pequenos povoados que se sedentarizaram no 6000 a.C., vai se expandir aí formando a civilização Caral, que ela é contemporânea à egípcia e à suméria, ou seja, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, ela é a mais antiga civilização do continente americano e uma das mais antigas do mundo, tá? Se estabeleceu aí na região do Vale do Supi, no Peru, que fica a cerca de 1.300 quilômetros de Lima, que hoje é a capital do Peru. E ela fica aqui, ó, na região da Cordilheira dos Andes. Então, como as principais cidades, que eram 20 cidades, como elas se fixaram a grande maioria aqui na Cordilheira dos Andes, nós podemos chamar a civilização Caral de povos andinos, tá? Por ficar aqui nessa região. A cidade, ela tinha duas partes, a parte baixa e a parte alta. A parte baixa ficava um anfiteatro, algumas residências e outras construções. Já na parte alta, nós temos os principais prédios, maiores residências e os prédios públicos. Então, era onde se localizava a elite, o governo, né? A parte que cuidava da política da cidade. As construções eram de taipa, que é uma espécie de barro amassado com varas ou bambu para segurar esse barro. No Brasil nós tivemos também bastante casas de taipa. E algumas eram em forma de pirâmide escalonada, que era, sabe, as pirâmides do Egito que a gente viu, mas essa é diferente. Ela tem, é o fundo desse slide, não sei se dá para ver direitinho. Mais para frente vai ter a imagem mais nítida dela. Que em cima ela não é assim, ela tem esse formato e tem degraus até o topo. Tá? Essas eram pirâmides escalonadas. As cidades eram autossuficientes, ou seja, elas não precisavam fazer comércio com outras civilizações. Os caraus se abasteciam entre si, então viviam de agricultura e pesca e faziam comércio entre as cidades da civilização. Tá? Cultivavam algodão colorido, então houve um grande desenvolvimento têxtil na produção de roupas. E eles deixaram um grande legado para outras civilizações. Dos legados é a língua quechua, que é utilizado até hoje. Hoje ainda é falado por mais de 10 milhões de pessoas e é um dos idiomas oficiais do Peru, Bolívia e Equador, que tem o espanhol como religião oficial e também o quechua, tá? Que é essa língua aí nativa que eles fazem questão de manter. Os incas também falaram a língua quechua. O quipu, que era um objeto que era utilizado para comunicação, eles não tinham escrita, mas tinham o quipu, tá? Que era para fazer a contabilidade, a contagem das coisas na região. Vou mostrar no próximo slide. E os geóglifos, que eram figuras desenhadas no solo, que podem ser vistas de lugares altos, provavelmente com sentido religioso, tá? Nós não temos certeza o porquê a civilização Caral chegou ao fim. A possibilidade, a teoria, é que alterações climáticas fizeram a produção de alimento ficar ruim, eles sendo obrigados a migrar para outras regiões. Como eu falei, nesse slide a gente vê o quipu. Então, o quipu que era utilizado pelos Caral e depois também foi muito utilizado pelos Incas. Aqui os nós, né? Então, os nós simbolizavam centenas, dezenas, unidades, né? Contagem, tipo de comunicação. Os nós, eles vão ter símbolos, significados. E aqui os geóglifos, que eu falei, que provavelmente com sentidos religiosos, que eles faziam aí que você só conseguia definir o desenho visto de cima, tá? Os incas então, que eles tiveram bastante influência, né, do que a civilização Caral deixou na região. Eles começam em Cusco, que é onde hoje é o Peru,
mas se expande. Então aqui no mapa ao lado a gente vê o quanto que os incas se expandiram aí pela América do Sul, né? Também se desenvolveram na região da Cordilheira dos Andes. E foi uma civilização que ela expandiu por ter um estado centralizado, que era na mão do Sapa Inca, por ter um exército, então era uma sociedade militarizada, tá? E quando eles invadem e formam esse território desse tamanho, que o mapa até mostra quando, né, que eles foram aumentando esse território, nós temos aí o território dividido em províncias, e cada província vai ter um governador que vai responder ao imperador, tá? Então, nós vemos que os incas, eles eram extremamente organizados, tá? Bom, a cultura, eles não desenvolveram a escrita, assim como os Caral, mas eles também utilizavam o quipu aí como forma de comunicação. Eles eram politeístas e tinham como deus, né, principal Inti, que era o deus Sol, mas eles acreditavam em vários deuses. E a arquitetura, eles tinham uma técnica muito legal, que era colocar as pedras sem precisar de argamassa. Então, eles não precisavam de nada que ligasse as pedras. Eles sobrepunham uma a outra e ponto, ficava, né? O exemplo disso é Machu Picchu, que a gente vai ver daqui a pouco na próxima imagem. A sociedade, estava explicando, ela era estratificada, ou seja, dividido por critérios sociais, com quase nenhuma mobilidade. Era muito difícil você mudar de classe social, tá? Sendo no topo o Sapa Inca e sua família, logo atrás, logo embaixo deles, o sumo sacerdote que cuidava da religião e o chefe do exército, os governantes das províncias, embaixo uma classe média e quem cuidava de toda a produção da cidade, aí, os trabalhadores em si, tá? Bom, Machu Picchu, que foi descoberto aí em 1911, né? Descoberto no mundo contemporâneo, na contemporaneidade. Quando os espanhóis chegaram, eles não encontraram Machu Picchu porque ficava numa região montanhosa a 2.400 metros de altitude, tá? Então, provavelmente também era para critérios religiosos, essa cidade de Machu Picchu. Hoje ela é considerada um patrimônio mundial pela Unesco e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A título de curiosidade, eu coloquei para vocês as 7 maravilhas do mundo antigo e as 7 maravilhas do mundo moderno, que depois vocês olham com calma aí quais são, certo? E Machu Picchu, aqui, né, tem no mundo moderno Machu Picchu. O Cristo Redentor aqui no Brasil também faz parte, certo? A gente também vai ver aqui, ó, no México, né, que era dos astecas aí, a pirâmide. Bom, no atual México começa a se desenvolver a civilização Olmeca, que é mais antiga da América do Norte e Central, tá? Então, ao longo dos séculos, elas se expandiram para Guatemala, El Salvador e Costa Rica. E em São Lourenço, que era uma das principais cidades, que chega a ter 13 mil pessoas, tinham edifícios, construções luxuosas e tal. Também tem uma grande marca aí da cultura olmeca, que eram essas cabeças, né, construídas, essas cabeças gigantes, que elas chegavam a pesar 20 toneladas e ter 3 metros de altura. Coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês, né, as pessoas do lado da cabeça, como que as pessoas ficam pequenas aí, do lado dessa escultura que os olmecas faziam, tá? Eles também erguiam grandes colinas artificiais para a elite viver em cima e as camadas sociais inferiores, os mais pobres, viverem embaixo. Inferiores, por isso que eu coloco entre aspas, né? Porque é uma palavra que não é legal a gente utilizar, mas só para referir o pensamento da época, tá? E eles também deixaram um legado. A religião deles era xamânica, então eles acreditavam em um xamã, uma pessoa que era como se fosse um feiticeiro, que cultuava aí, que se comunicava com o mundo sobrenatural, tá? E eles também cultuavam o jaguar, a onça pintada, como algo sagrado. Desenvolveram astronomia, que ajudaram na construção de calendários, que mais tarde os maias e os astecas vão utilizar para desenvolver os seus próprios calendários. Eles tinham um sistema de escrita que era mais parecido com o Egito, né? Que lembra que eu expliquei que os egípcios eles usavam símbolos para significar palavra. Cada símbolo era uma palavra, uma frase. Já eles também utilizavam assim. Eles não fizeram como os fenícios, que era a letra que formavam palavras, né? Os fenícios que foram os primeiros a formar o alfabeto,
que deu origem ao nosso. Os homelcas era o hieróglifo, que eram símbolos, né? Então era diferente aí do que a gente tem hoje. E o jogo da pelota, que é um jogo interessante, diferente, tá? O campo era em forma de I e tinha esses arcos aqui, ó, no alto, para eles arremessarem a bola. Então a bola ela tinha que passar nesse arco. Era tão difícil que muitas vezes duravam semanas esse jogo até alguém conseguir passar a bola por aí. E só podia usar o braço, o quadril e as coxas. Não podia usar pé, nada disso para passar por aí, nem cabeça, tá? Então era só essa parte do corpo que dificulta um pouquinho mais. E uma curiosidade é que para um caráter ritualístico, né, de rituais, era muito comum depois do jogo um dos times serem sacrificados, teriam suas cabeças cortadas, tá? E a gente não sabe se eram os perdedores ou os vencedores. A gente não tem certeza sobre esse dado, só de que muitas vezes houveram esses sacrifícios. Bom, outra, né, civilização aí, outra cidade é Teotihuacan, tá? Que é localizada no atual México também, pertinho de onde hoje é a cidade do México. Aqui é a pirâmide escalonada que eu falei para vocês. Então, olha aqui, ó, com os degraus, essa é uma pirâmide escalonada. Então, ela é erguida inicialmente como um centro cerimonial para cerimônias religiosas. A palavra Teotihuacan quer dizer cidade dos deuses ou cidade do sol, tá? Chega a ter 2.000 habitantes em 500 depois de Cristo e se torna aí a maior cidade da América pré-hispânica, antes, né, dos espanhóis chegarem. Também tinha uma sociedade estratificada, tinha rituais com sacrifícios humanos e as pirâmides era onde se fazia aí esses rituais religiosos, como sacrifícios, entre outros, certo? Diferente do Egito, que as pirâmides eram túmulos, né? Então aqui não eram túmulos, eram onde se faziam os rituais. Os maias, uma grande e importante civilização. Ficava na região da Mesoamérica, então aqui, ó, na América Central, mais ou menos. E também na Península de Yucatán, no atual México, tá? Pegava esse território aí. E ocupou Guatemala, Honduras, Belize, né? Ela vai surgir por volta de 1800 a.C. e começa no seu declínio em 900 depois de Cristo. Então, quando os espanhóis chegam, os maias já haviam entrado em declínio, diferente dos incas e dos astecas, que tiveram as suas sociedades destruídas pelos espanhóis. Então, os maias eles entram em declínio, a gente não tem certeza também, porque os maias entraram, mas já tinham aí total decadência quando os espanhóis chegam. Tinham cidades-estados independentes, então cada cidade-estado tinha o seu próprio governante. Eram politeístas, cultuavam as divindades que tinham formas masculinas, femininas e andrógenas, que era nem homem nem mulher, certo? E essas divindades combinavam com elementos humanos e de animais. E eles eram responsáveis por manter o mundo. E os maias acreditavam que os deuses, se eles não estivessem satisfeitos com os maias, eles podiam destruir o mundo e começar de novo. Então, por isso, eles faziam diversos sacrifícios para os deuses não destruírem o mundo em que eles viviam, tá? Então, inclusive, sacrifícios humanos. Desenvolveram a astronomia, calendários, escrita e a matemática. Opa, faltou um Mzinho aqui, depois eu corrijo para colocar para vocês. Então, eles desenvolveram aí bastante coisa. E, nossa, teve uma época, acho que foi 2013, que a galera falou que o calendário maia dizia que o mundo ia acabar. Mas não era isso, tá? Os maias, eles faziam calendários com finais de ciclos. E nos finais desses ciclos, deveriam acontecer mudanças, não necessariamente o fim do mundo. O fim do mundo aconteceria se eles acreditavam, se os deuses quisessem. Se não, era só um ciclo se fechando para começar outro. E o mundo não acabou, né, gente? Bom, a sociedade também era estratificada, tá? No topo, Alaquiunic, que era o líder civil da região. Mas cada cidade tinha, né, o seu Alaquiunic, que era o seu governante, por serem cidades-estados independentes.
E tínhamos aí a base, que eram os comuns, camponeses, artesãos, comerciantes, e embaixo deles os escravos por guerra ou por dívida. Os astecas, ou também conhecidos como mexicas, que fica onde eles ficavam, hoje é no norte do atual México. A capital era Tenochtitlán e era dividido em 38 províncias. Essas 38 províncias pagavam tributos aos astecas, mas poderiam manter aí a sua independência de governo. Então, o Azteca tinha o governo dele, mais essas 38 províncias, como se fossem cidades, né, próximas, que pagavam impostos, mas podiam ter as suas próprias leis independentes aí. Eram também politeístas. Essas divindades, os seus deuses, representavam os aspectos da natureza, como céu, água, floresta, etc. Coloquei aí para vocês alguns deuses: deus da guerra, o Quetzalcoatl, que era a serpente emplumada, né, o deus do milho. O milho era algo muito importante para os astecas, muito importante mesmo. Era uma fonte de alimento, um contato com os deuses. Então, o milho era algo que eles plantavam muito, comiam muito e tinham o deus para isso, né, para o milho, tá? Os maias também, assim como os maias, os astecas também faziam sacrifícios para evitar a destruição do mundo pelos deuses. Também desenvolveram um sistema de escrita, astronomia, calendário e matemática também foi algo desenvolvido pelos astecas ou mexicas, tá? Que eu coloquei uma representação atual, né, de alguns deuses dos astecas, mas a representação que eles faziam na época era aproximada a isso aqui. E aqui uma demonstração do sacrifício humano que eles faziam, né? Então esses sacrifícios às vezes eram com prisioneiros de guerras, tá? Com criminosos, enfim. Algo que a gente acha diferente, porque não tem na nossa sociedade, mas que para eles era algo religiosamente normal, tá? A sociedade asteca era assim dividida, né? Também era estratificada, também dividida por critérios sociais com quase nenhuma mobilidade social. E é isso, queridos. A aula de história de hoje gravadinha para vocês. E não esqueçam de pegar os slides aí no sistema, ok? Um beijo e até mais.